Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Todos os dias é dia de episódio novo com pessoas diferentes de áreas totalmente antagônicas dos personagens anteriormente entrevistados. E hoje tenho a honra de conversar com ela que é exemplo no esporte. Afinal de contas, tenho a honra de conversar com a atleta Bárbara Travalho. Bárbara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer e a honra é toda minha, Bárbara, porque você mais do que ninguém sabe o quanto que eu já queria conversar contigo, poder fazer com que você pudesse participar de alguma entrevista aqui na Super TV e surgiu a oportunidade agora no Resenha Cast. E, Bárbara, como surgiu a sua história com o esporte? Vamos voltar no início da sua trajetória. Antes mesmo da gente poder entrar na sua vida, podemos falar assim, como uma maratonista. Como se inseriu a Bárbara Travalho na questão da prática de atividade física? Nossa, eu tenho esporte na minha vida desde pequena. Já fiz vários tipos de atividade física. Quando os pais colocam a gente, né, em natação, em vôlei, tudo já fiz. Vôlei, aula de dança. Então, assim, realmente tem muitos anos. E com o passar do tempo, eu fui não só pelos meus pais me colocarem, eu fui criando gosto naquilo ali, a gente vai criando um vínculo de amizade, claro. Tudo, o nosso ciclo vai crescendo ali. E com o passar do tempo foi não só algo assim que eu fui gostando, como também uma coisa assim que ajuda a gente no dia a dia, entendeu? E aí depois foi a musculação, enfim, entrou a corrida. E hoje a gente está aí, uma maratonista em construção. E justamente sobre essa prática e principalmente sobre esse hábito saudável que você, como você mesma disse, sempre teve com o esporte. Antes de se apaixonar pela corrida, que hoje é o esporte maior da sua vida, quais foram os outros esportes que a Bárbara se apaixonou? Nossa, como eu falei, eu já fui completamente apaixonada por dança. Quando eu era nova, eu já fiz aula de jazz, já fiz aula de balé. E eu era, assim, apaixonada. Chegou num tempo que eu tive que sair por conta de agenda, né? Eu fui ficando mais velha, os compromissos, né? Vida adulta chegando. Vida adulta chegando. Então, assim, a agenda já não estava batendo ali, eu fui sair. E depois o que era mais flexível para mim, de acordo com a agenda, né? Trabalho, faculdade, tudo, foi a musculação. Só que eu sempre também gostei de exercícios assim aeróbicos, não ficar presa só na musculação, digamos assim. E eu sempre fazia musculação junto com qualquer aulinha que tivesse ali para poder ter um a mais, né? Claro. Não por questão visando só saúde ou estética, é porque me dá prazer mesmo. Eu gosto realmente de fazer, entendeu? E depois, com o tempo, eu encontrei a corrida. Foi conhecendo a corrida, conhecendo assessorias e tudo. E a gente vai chegar lá quando eu completei agora, né, 1 ano de assessoria de corrida. E justamente sobre o seu amor pela corrida. Imagino que, primeiramente, começou como um hobby, como uma curiosidade. Sim, exatamente. Como foi o seu início na vida como maratonista, ou como você mesmo falou, né, uma maratonista em construção, mas quando foi que a Bárbara viu a corrida como um esporte salutar para a sua saúde, para a sua vida? Antes da gente poder chegar na parte de ser uma atleta. Então, eu via as pessoas correndo, eu tentava correr sozinha, assim, simplesmente sair correndo por aí. E foi muito difícil, foi sofrido. Não conseguia, não tinha... Esqueci. Não tinha uma assessoria ideal para você... Condicionamento físico. Exatamente. Não tinha o condicionamento físico porque faltava aquela ali, a instrução correta, porque é todo um treino preparado para cada um treino individualizado, entendeu? Então faltava assim, gente, eu não tô conseguindo, mas eu vejo várias pessoas conseguindo, por que eu, Bárbara, não vou conseguir? Não é simplesmente uma voltinha aqui na ilha, né, que a gente tem como parâmetro, o quê? 4,6 quilômetros. Falei assim, gente, eu não consigo uma voltinha na ilha, não é possível. E depois de muito insistir, de muito fracasso,
eu falei assim, não, eu preciso entrar numa assessoria para melhorar isso aí. E foi quando eu falei assim, não, eu consigo. E com a evolução, aí eu fui me apaixonando cada vez mais. É um processo, a gente se apaixona pelo processo. Sim. Aí eu fui criando mais gosto pela corrida, que eu falei, gente, eu consigo fazer isso. Aí você vai aumentando um pouquinho, poxa, eu sou capaz mesmo. Aí você vai mais e fala assim, gente, esse negócio é muito bom. E foi tipo assim, de tijolinho em tijolinho, entendeu? A gente construindo. Sobre a sua inserção dentro de uma assessoria, porque como você mesma disse, no seu início no esporte, você teve muitas dificuldades e eu acho que é um ponto pacífico para todo mundo que entra de primeira em qualquer prática de atividade física. Qual foi a importância de uma assessoria justamente voltada para essa prática de modalidade esportiva para você conseguir alçar voos maiores dentro do esporte? Então, sozinha, digamos assim, você até consegue. Sim. Só que com a equipe mesmo você consegue ir mais longe. Claro. Entendeu? Então, assim, como eu falei, eu conseguia correr pouca coisa, sentia, assim, gente, tá incomodando aqui, será que eu tô fazendo certo? Como eu falei, não é simplesmente você calçar um tênis e sair correndo por aí. Você tem que aprender a correr, eu nem sabia disso. Você tem que alongar, você tem que fazer alongamentos, fortalecimentos em lugares que eu pensava assim, gente, que é isso? Então, assim, aí eu vi várias pessoas aqui, né? A assessoria que eu faço parte, ela é bastante conhecida aqui em Valadares. Sim. E vi bastante pessoas participando e tudo. Eu falei assim, eu vou procurar saber, conversar com o treinador para ver como é, como que funciona. Porque agora eu moro em outra cidade. Sim. Se tem como fazer assessoria online. Então, assim, vou procurar saber aqui. Aí, com um bate-papo, ele falou assim, ó, você consegue fazer de onde você estiver. Eu mando um treino personalizado para você, de acordo com seus objetivos, com o seu condicionamento, com a sua evolução. Você fala assim, qual que é a sua meta hoje? Assim, ó, minha meta hoje é conseguir dar uma volta na ilha sem passar sufoco. Aí, então, nós vamos treinar isso aí. Sim. E vai evoluindo, vai alterando, vai condicionando aquilo ali de acordo com a nossa evolução mesmo. Aí, de uma voltinha na ilha, vamos dizer assim, de 4 quilômetros, 5 quilômetros, hoje eu já consegui fazer 21. E sobre os cuidados, Bárbara, em relação à questão estar inserida num esporte que exige bastante do nosso corpo, do físico, podemos dizer assim. E quando eu penso em cuidados, e aí para qualquer pessoa que está de forma um pouco mais forte em qualquer modalidade esportiva, a questão da nutrição é de suma importância. Isso. E na corrida, eu tenho até essa curiosidade. Como é que funciona a questão da alimentação para uma atleta de corrida? Eu sou uma pessoa assim, não sei se é teimosa que fala, ou curiosa, não sei. Muitas coisas, tanto a corrida quanto a necessidade da nutrição aliada com a corrida, eu fui vendo assim, vou tentar correr aqui. Opa, tô tendo dificuldade, vou procurar uma assessoria. Sim. Tô na assessoria, falei assim, eu tô sentindo, tá faltando energia aqui. Aí eu tentava sozinha, falei assim, não, vou comer algumas coisas que eu vejo o pessoal falando e tudo. Falei assim, não, esse negócio não tá funcionando pra mim, então eu vou procurar uma ajuda aí, uma pessoa especializada no assunto, né? Porque as pessoas estudam pra isso, então elas sabem realmente o que elas estão falando. Aí eu fui vendo a necessidade e a diferença que dá. Se antes eu, falando da corrida, correndo eu sentia, eu falava assim, gente, eu consigo correr mais, só que eu não tenho energia para isso. Depois, com a alimentação correta e tudo, eu falei assim, gente, eu consigo, tem bastante estoque de energia aqui, eu consigo queimar isso Bastante tudo. glicogênio. Exato, eu consigo correr, eu consigo dar o meu melhor aqui, então assim, isso vai pro dia a dia todo, né? Desde o bom humor, até a ajuda na digestão, enfim, cuidados estética, pele, cabelo e condicionamento de musculação, corrida. Então, assim, faz uma total diferença. A gente, às vezes, acha que não, é só pouca coisa, é só deixar disso ou aquilo, então vou comer escondido. E infelizmente não. Infelizmente não. E sobre os alimentos, Bárbara, em relação à questão, a sua rotina enquanto atleta de corrida e que, como você mesma deixou bem claro, a questão da alimentação, da nutrição é de suma importância para poder alcançar objetivos maiores dentro de uma maratona, dentro de uma prova, enfim. Quais são os alimentos? A base é proteína, carboidrato, gordura? Como é que funciona?
Então, falando aqui com o meu conhecimento, Exatamente. sem estudo, né? De acordo com minhas experiências Sim. e com o que minha nutricionista Claro. né? Com esse trabalho que a gente faz Pode juntas falar o nome e dela, tudo faz a mais. propaganda A dela. nutricionista doutora Helena. Então, eu no dia a dia, assim, trabalho de manhã e de tarde, faço meus treinos no final do dia e tudo. Quando vai chegando, assim... Durante o dia eu faço uma alimentação normal. O que seria uma alimentação normal? A gente opta mais pelas coisas saudáveis, sem processados, Sim. tudo... Tem uma frase que eu já ouvi uma vez que é assim, procure descascar mais do que desembrulhar. Olha. Então você vai Faz todo procurar mais sentido. pelas coisas naturais Sim. do que as coisas processadas. Até faz bem pro nosso... Faz melhor, né? Claro. Pro nosso corpo e tudo mais. Enfim. E nisso a gente começa a ter mais disposição. E tendo mais disposição, você fica com um humor melhor. Tendo um humor melhor, você tá mais animado, né? Pra poder fazer uma atividade física. Não tudo. Agora, em relação à corrida aqui. Quando tá chegando a prova, tem todo um... Durante o treino... É um preparo, e quando tá chegando algumas provas, dependendo das provas, do tamanho da prova, da distância, é um outro tipo de preparo. A gente começa a ingerir mais carboidrato alguns dias antes. Essa é a melhor parte que tem. Um dia antes da prova, a gente come pizza. A gente ingere massa, pizza, enfim. A gente precisa de ter uma reserva de carboidrato. Sim. E no outro dia, geralmente, quando as provas, na maioria das vezes, são pela manhã... A gente faz uma alimentação normal. O que seria normal? Nada diferente do que você faz durante os treinos. Sim. Porque na hora da prova você não pode inventar nada. Pra não ser pego de surpresa em nada. Sim. Ali. Então vai ali uma banana com mel e whey. E é isso que você tá pronto para poder fazer sua prova. E na hora da prova tem a suplementação intratreino. Que é durante a corrida você vai suplementando ali também. Dependendo da distância, você precisa de mais energia ali durante a prova, entendeu? E é com o acompanhamento com a nutricionista que eu fui vendo. Falei assim, assim, não tá funcionando, não. Só que, mais uma vez, isso aí varia de pessoa para pessoa. Claro. Tem gente que consegue correr em jejum. Olha. Eu não consigo nem descer uma escada em jejum. Então, assim, eu preciso alimentar, preciso estar bem alimentado, com energia e tudo. E não tem muito segredo, mas isso é muito, muito pessoal. Entendeu? O negócio é... Aí depois de prova e tudo, aí é só festa. Aí é só festa. Aí a gente vai, comemora, aí vão mais carbo porque teve prova. E sobre prova, você que teve toda uma trajetória para poder chegar na vida, podemos dizer assim, de uma atleta de corrida, claro que você lembra, imagino que deve ter sido um momento inesquecível, a sua primeira prova, qual cidade que foi... Qual foi a colocação? Como foi para você a experiência? Caraca, eu lembro direitinho da minha primeira prova. Foi aqui, em Valadares mesmo. A corrida rústica do aniversário da cidade. Sim. A colocação eu não lembro, porque eu fui não mesmo... Não lembra? Tá com vergonha de falar. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu nem cheguei a olhar, porque com certeza eu ia me dar vergonha. Não, que com certeza. Fui... Prova grande assim, eu vou mesmo pra diversão. Sim. Eu não preocupo tanto assim com o tempo e tudo, e principalmente que era a minha primeira prova. Eu não fazia parte de assessoria nem nada. Eu falei assim, eu quero ir nesse negócio aí, quero ver como é que é. Eu tava mais perdida que tudo. Fui pra ver como é que era e cuidado, porque é muito viciante. É muito viciante. Eu tenho até uma amiga que ela me mandou mensagem anteontem, e falou, amiga, eu fiz minha primeira inscrição de corrida. Eu falei, você se prepara, que agora é só prova atrás de prova. E a colocação eu não lembro, foi aqui mesmo, tava muito quente, Valadares, como janeiro. Sempre, né? Janeiro. Foram 5 quilômetros e assim... O que eu senti foi muito sufoco, porque eu não fazia parte de uma assessoria. Sim. Então, assim, eu não tinha aquela estratégia. Exatamente. Essa é a palavra. Eu não tinha uma estratégia. Eu só saí correndo muito e chegou no final, eu dei aquele tiro, que é onde você dá seu esforço máximo num tempo, né? Na distância final que tá faltando. Só que eu não sabia até onde eu podia ir. Eu não conhecia o meu corpo, o que aguentava e tudo. Então, assim, eu passei um perrengue, mas isso tudo faz parte do processo. O pós foi difícil? Não, o pós até que não. Dessa, não. Sim. Quando são provas maiores, a gente sente mais o pós-prova. E teve a primeira prova, imagino que já teve outras. Ai, teve.
Este ano, pelo que eu acompanho, você já participou de outras corridas. Como foi para você? Nossa, esse ano teve uma prova muito marcante para mim, que foi a meia maratona do Rio, que eu fui, foi em junho. Foi, assim, uma prova que eu fiquei completamente apaixonada. Foram 21 quilômetros. Sim. Eu mandei mensagem pro professor da assessoria, né? No final do ano passado, se não me engano, foi em novembro, dezembro, falando, Wendel, que é da assessoria, o nosso treinador. Wendel de Deus. Isso. Gente boníssima. Eu falei assim, Wendel, nós estamos em novembro, dezembro. Eu consigo correr 21 quilômetros. Eu consigo me preparar para correr 21 quilômetros até junho do ano que vem, que no caso, né, junho Sim. desse ano de 2023. Aí ele falou assim, consegue. Só você seguir direitinho tudo que eu passo. Eu falei assim, então vamos embora que eu quero participar da meia maratona. Claro. E dito e feito. E quando eu cheguei lá, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Ô, gracinha. Aí eu cheguei lá e tô assim, não, eu vou chorar. Eu tenho certeza, quando eu chegar, cruzar a linha de chegada, eu vou chorar. Porque eu vou conseguir superar um desafio pessoal, né? Que a gente treina muito, é muito difícil. Claro. Muita dedicação, muita disciplina e a maior parte do tempo durante esse treino é você e sua mente. Você fica assim, o corpo tá falando que tá cansado e você, não, eu consigo mais um pouco, eu consigo mais um pouco. E durante a prova, eu tô assim, eu vou chorar nada, eu sou forte, eu tô conseguindo isso aqui, eu sou pauleira, então vai dar tudo certo. Quando eu cruzei a linha de chegada, meu amigo, eu desabei. E comecei a chorar de emoção. E tô assim, gente, eu sou invencível, eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Eu me programei para poder fazer os 21. Eu consegui, eu trabalhei naquilo ali, tive uma estratégia, ajuda de minha endócrino também, a doutora Lorena, me ajudando. Profissionais, assim, super capacitados para poder me ajudarem naquilo ali, para falar assim, meu objetivo é esse, quem tá comigo? Para poder atingir esse meu objetivo pessoal. Então, assim, a sensação foi maravilhosa, foi marcante, sem contar que a estrutura dessa prova, a vista, num lugar incrível, foi a primeira vez que eu tinha ido ao Rio. Então, foi assim, sem defeitos. E, Bárbara, é interessante conversar com quem faz parte desse universo de maratonas, de corridas, porque eu me coloco aqui na situação como leigo, né? Porque você que tem propriedade para poder falar sobre esse esporte, pelo que eu percebo e até acompanhando atentamente todas as suas explanações relacionadas a perguntas feitas voltadas para a questão da corrida, eu vejo que tem muita questão da superação. E a nossa vida como um todo, em todas as áreas, em todas as searas, existe muito essa questão da superação, da motivação, mas principalmente da superação. A corrida, assim como outras modalidades esportivas, obviamente, não quero excluir nenhuma, Sim. mas eu percebo que a corrida tem muito isso. De fato, principalmente para quem iniciou lá, às vezes sem um conhecimento adequado, conseguiu entrar numa assessoria, viu a diferença, positivamente falando, do que é estar inserido dentro de uma assessoria, enfim. Correr, participar de maratonas, participar de corridas, superar a distância feita de uma prova anterior para a prova atual, a prova que você vai concorrer. Tem muito isso, a questão da superação. Tem. É superação atrás de superação. A gente nem... Quando a gente participa de uma prova assim, eu falo, a gente nem preocupa com as outras pessoas ali, não. Você preocupa se superar com a Bárbara do treino passado, Sim. com a Bárbara de um mês, então, de um ano, então nem se fala. Um ano atrás eu nunca diria que eu ia conseguir fazer o que eu faço hoje, estar onde eu estou hoje. Então, assim, é superação atrás de superação, igual você falou, desde dos mínimos detalhes de entrar numa assessoria, de ver, tipo assim, eu consigo fazer isso aqui, mas você não pode comparar com as outras pessoas. Claro. Você tá, assim, no seu tempo, eu trabalho de manhã e de tarde. A gente fala assim, é um atleta amador. Não é um atleta profissional, eu não vivo disso. Então, assim, eu não estou por conta disso. Sim. Tem todo o dia a dia, uma vida, né, ali em torno, não é só para isso. E acaba que é um lazer, era um hobby, virou uma paixão. Sim. E a gente começa a se dedicar àquilo ali e você, poxa, eu consigo mais um pouquinho. E você vê que a sua dedicação, o seu treino, você consegue se superar ao treino anterior. Você fala assim, poxa, eu consigo fazer num tempo melhor, eu consigo fazer num ritmo melhor, eu consigo fazer uma distância maior.
Então, assim, você, poxa, eu consigo. Se eu quiser, é como eu falei, a gente é invencível. A força que a gente sente nisso aí, depois, né, que a gente começa e tudo é assim, sensacional. É difícil até explicar como que a gente sente, expressar tudo que a gente sente nisso aí. É difícil, mas é maravilhoso. E sobre o ano de 2023, já estamos quase aí, já estamos na reta final deste ano. Quais são os planos para esta temporada, podemos dizer assim? Tem corrida, tem prova em mente ou só ano que vem mesmo? Tem prova em mente. Eu fiz recente a prova da Garoto em Vitória, de Vitória e Vila Velha. Sim. Foram 10 milhas, 16 quilômetros. Prova bem sofrida, porque o sol estava muito quente. Parecia Valadares. Rapaz, estava pior. E eu sou valadarense, então era pra estar acostumada. E eu não estava. Tava muito quente. A gente atravessou a terceira ponte, debaixo no sol rachando. Então, assim, foi complicado. Mas voltamos para casa com medalha, isso que importa. Opa, aí sim. Foi recente, agora no final de setembro. E para dezembro tem a volta da Pampulha, em Belo Horizonte, que são 18 quilômetros. Aí a gente já está treinando para isso aí também, para fazer num tempo legal, fazer num tempo confortável, num ritmo confortável, tudo isso aí, para fazer assim, sem sacrifício. É tudo para ser prazeroso. A gente treina para ser tudo prazeroso. Eu ainda vou te ver naquela prova que tem todo dia 31 de dezembro em São Paulo. Em São Paulo, se Deus quiser. Amém. E ano que vem também, se Deus quiser, no Rio, para fazer a maratona, 42 quilômetros. Amém, se Deus quiser. Bárbara, o quanto que... E é algo que é renegado por todo mundo, principalmente, até para quem não pratica nenhuma atividade física, e acompanhando relatos de médicos, nutricionistas, principalmente profissionais de educação física, o quanto que o sono ele é muito renegado por todos nós. Mas para quem é atleta, seja ele de qualquer modalidade esportiva, e imagino que para você que é uma atleta de corrida, o descanso, o sono é de fundamental importância. Exatamente. Porque é no descanso que a gente... O nosso corpo, ele... Esqueci a palavra de novo. Não, fique à vontade. Que ele se reconstrói. Sim. Então, assim, o nosso músculo cresce no descanso. Claro. Enfim, a gente precisa estar descansado, estar disposto para poder continuar aquilo ali, o treino. Então, é de extrema importância o sono, o descanso ali. Tem gente que fala assim, não, eu vou descansar não, eu estou perdendo tempo dormindo. Mas não, a gente precisa realmente... Tem gente que tem a necessidade de ter um tempo maior, tem gente que tem a necessidade de ter um tempo menor. Isso aí é bem pessoal, né? Mas é isso aí, a gente não pode abrir mão, não. É muito, muito importante. Bárbara, quando eu te vejo, eu penso no amor pela corrida e principalmente pelo esporte em geral, porque como você mesmo disse no início do nosso bate-papo, você sempre esteve presente no esporte, ou melhor dizendo, o esporte sempre esteve presente na sua vida. Então, são situações que quando eu te vejo, seja uma postagem na rede social, seja agora, a primeira vez que eu estou te conhecendo pessoalmente, tudo isso vem na minha mente. Mas tem outras situações que também vêm na minha mente quando eu te vejo, que é a dona Francisca Marta e o senhor Marcelo. Sim. O quanto que eles são importantes na construção da mulher Bárbara Travalho. Ah, sim. Nossa, agora eu fiquei surpresa e emocionada também, tá vendo? Ai, gente, sim, a minha mãe, ela é... A Francisca Marta, na verdade, ela chama Marise. Sim. Francisca Marta é o nome da loja, né, da fábrica dela. Ela tem uma fábrica aqui de roupas em Governador Valadares, uma loja. E meu pai, ele trabalha na Rospa Serviço de Trator, né? E assim, são pessoas que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Eu falei assim, gente, quero fazer tal atividade física. Pode fazer, minha filha. Isso aí, atividade física é muito bom. Claro. Para desenvolvimento da criança, do adolescente e tudo. E é uma coisa que eu, Bárbara, vejo, ajuda na disciplina da pessoa. Claro. Eu vejo assim, a pessoa desde pequena cria aquele compromisso com o horário, com regra, obediência, né, ali com o seu professor e tudo, a se relacionar com os colegas. Então, assim, aí você vai crescendo naquele ali, naquele meio de regras, mas no sentido assim, de convivência, claro. Entendeu? Como algo essencial. E agora, com a corrida, e ver os meus pais comemorando isso comigo, essas conquistas pessoais, é extremamente prazeroso, porque
como eu falo, são coisas minhas que, vamos dizer assim, eu inventei. Eu quero participar dessa prova para bater um recorde pessoal meu e ver pessoas lá de casa, meus pais, comemorando comigo, sem entender que eu falo assim, de onde que eu tirei isso? Nessa prova de vitória, meu pai foi comigo, foi me levar lá, foi me acompanhar nessa loucura, correr em outra cidade, como se não bastasse correr aqui, a gente tem que viajar para correr. E ver as pessoas felizes assim com a gente é muito importante. Durante a prova, eu liguei para minha mãe de videochamada. Mãe, tô aqui. É difícil. Ela, minha filha, você consegue. Você já fez prova mais difícil. Isso não é nada para você. Eu falei, então, beleza. Isso aí é muito gostoso, ter pessoas assim te apoiando, te incentivando. Minha irmã também. Eu falo assim, Fernanda, minha irmã mais nova. Você é minha fã número 1. Não precisa de ninguém. Você, assim, torce por mim como ninguém. É muito gostoso. A gente, assim, tenho tudo em casa com isso. Com eles, comigo, Amém. Eu tenho tudo. Que bom. Quem é Bárbara Travalha? Meu Deus. Bárbara Travalha, vamos lá. Uma pessoa muito, muito feliz. Muito emotiva, como eu falei aqui várias vezes. É uma pessoa muito realista, determinada. Pé no chão. Ela vê o desafio... Faz o cálculozinho dela ali, fala assim, muitas pessoas fazem isso, eu também sou capaz de fazer isso, então eu vou treinar, eu vou me preparar, porque eu vou conseguir, eu quero fazer isso aí também. Não é porque as pessoas do meu meio, do meu ciclo de amizade, que eu falo assim, de infância, vamos dizer, não fazem, que eu não posso fazer. Sim. Eu quero aquilo ali, eu quero participar disso. Então, eu vou treinar, vou participar. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa, assim, muito determinada, muito disciplinada. Para todos os aspectos, assim, todas as áreas da minha vida, é disciplina. Bárbara, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante disso tudo é que se a gente pegar as nossas semanas, são assim... Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, espetacular, tudo tranquilo no trabalho, tudo tranquilo nos treinos, mas a terça-feira já não vai ser tão positiva assim. A quarta vai ser igual a segunda-feira, mas aí na quinta vai ser igual a terça. E é assim, e são assim os nossos dias. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Bárbara fez para poder se superar? Nossa, o mais difícil para mim... Meu Deus. O que me veio em mente aqui foi quando eu perdi uma amiga. Eu era bem nova. Amiga, assim, próxima mesmo da época da igreja. Sim. Eu perdi. Ela passou mal, enfim. Eu perdi uma amiga próxima e... Eu não entendia muito aquilo que estava acontecendo e tudo. Eu me questionei muito, questionei a Deus o porquê que certas coisas estavam acontecendo. E para mim isso foi uma luta, assim, muitos questionamentos, entendeu? Muitas perguntas, como que as coisas, por que certas coisas acontecem, mas depois eu aprendi que certas coisas não têm resposta, elas simplesmente acontecem, né? A gente tem que aceitar e seguir da forma mais leve possível, entendeu? E assim, eu era muito nova. Assim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz, foram 2 momentos que eu lembrei aqui. Foi o nascimento da minha irmã. Ô, gracinha! O meu xodózinho. A Fernandinha, eu falo Fernandinho, mas ela vai fazer 18 anos. Tá crescendo. Tá crescendo. Mas que ela é minha companheira, assim, a gente fala, é uma pela outra e é isso que importa. Foi o nascimento da minha irmã. E eu lembro direitinho, eu tava na escola ainda, e chegou, minha mãe tinha ido pro hospital. E depois chegou, meu pai mandou entregar um bilhetinho lá com um bombom pra mim, falando, irmãzinha, eu cheguei e tudo, tô ansiosa pra te ver. Aí eu, como sou, o meu desespero, louca pra poder ver minha irmã. E um outro momento pra mim muito feliz, marcante, que teve foi esse ano, que eu tive a minha superação, né, pessoal da corrida da meia maratona, que eu consegui correr os 21 quilômetros na prova, que foi, assim, sensacional. Como eu falei, eu me senti invencível. Bárbara, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai definir esses nomes com uma palavra, ok? Ai, meu Deus. Ok. Podemos ir? Podemos. Dona Marisa.
Nossa, força. Marcelo. Garra. Fernanda. Amor da minha vida. Francisca Marta. Francisca Marta. Preciso achar uma palavra certíssima, não posso errar essa. Exatamente. Sonho, realização. Corrida. Corrida. Paixão, vício. Amor. Amor, entrega. Deus. Tudo. O Wendel de Deus. Ai, meu professor, paciente. Paciente que eu digo assim, por ter paciência, Sim. né, com as nossas... Nossa, uma pessoa assim, sábia, humana. Uma pessoa humana. Sobre a Bárbara Travalha. Você disse agora há pouco quem você é, mas se tivesse que te definir com uma palavra, qual seria? Uma palavra. Ai, você viu que eu não respeitei isso, né? Não, fica Ai, tranquilo. meu Deus, uma palavra? Então vamos lá, disciplina. Defina essa conversa em uma palavra. Uma palavra não, uma palavra você tá pegando demais comigo. Uma palavra, início. Para eu me explicar melhor, início de novos caminhos, novos projetos, Com novos certeza. sonhos. E eu fico feliz em saber que, de certa forma, mesmo que de forma ínfima, fiz parte desse início dessa nova história, principalmente como atleta de corrida. Muito obrigado, gratidão por ter aceitado o convite. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto que eu insisti para poder um dia conversar contigo. Sempre soube que a conversa com você seria uma conversa de muito bom tom, de muito bom grado. E, de fato, superou muito e muito as minhas expectativas. Gratidão, sucesso. E eu quero ver você naquela prova que tem todo dia 31 de dezembro em São Paulo, beleza? Se Deus quiser, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Tamo por junto. estar aqui. E foi na hora certa, né? Eu aceito do convite, Exatamente. esse bate-papo nosso. Estou muito feliz de estar aqui. E pode deixar que você ainda vai me ver e vou postar a fotinha lá e falar assim, ó, você lembra daquela conversa Olha! nossa? Obrigado Deus mais quiser. uma vez, Obrigada Bárbara. a você. Sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. E o Super Notícias, o Resenha Cast de hoje, falando sobre esporte, com uma história inspiradora, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.